Olá, nono ano, tudo bem? Como vai vocês? É um prazer estar aqui novamente com vocês agora. Nós estamos juntos para considerar a correção do PET de Língua Portuguesa, o volume 5, na sua segunda semana de atividades. Depois de uma breve pausa, um descanso muito bom, espero que para vocês também tenha sido bom assim. Nós retomamos agora as nossas atividades e nós estamos então iniciando a segunda semana de atividades em que nós iremos trabalhar com a leitura de textos, leitura e interpretação, ok? Para iniciar essas nossas atividades, nós já temos aqui uma tirinha em que um casal de ratinhos conversa. Olha que interessante. Fala uma coisa romântica. Aí o ratinho diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí a ratinha: uau, agora traduz. Aí o ratinho: aí você está querendo demais. Então a pergunta 1 diz: por que os verbos fala e traduz são diferentes? Qual é o efeito de sentido que cada um causa nessa tirinha? Bom, o verbo falar, primeiro, né? É um verbo que nos transmite a ideia de exprimir por meio de palavras, de contar, de dizer, né? É o que está acontecendo aqui agora. Eu estou me comunicando com vocês falando. Então, isso é falar, expressar algo por meio das palavras. Já o verbo traduzir significa algo como transpor de um idioma, de uma língua para outro idioma. Traduzir é isso, você vai pegar uma fala de um idioma e colocá-la num idioma compreensível a outras pessoas. Nesse caso aqui, o efeito de sentido de cada um, nós podemos dizer assim, olha: falar algo romântico é expressar por meio de palavras o sentimento de amor, dizer coisas bonitas, como um poema, por exemplo. Mas quando a ratinha pediu para traduzir, ao pedir para traduzir a declaração feita pelo seu ratinho, o Níquel Náusea, a ratinha demonstrou que não tinha compreendido. Havia então a necessidade de uma tradução, de tornar a declaração de amor compreensível. Ele falou palavras tão diferentes ao entendimento dela que era como se ele estivesse falando em outro idioma. Por isso ela pediu para traduzir, certo? Na questão 2, no trecho uau, agora traduz, o termo agora imprime que tipo de circunstância? Bom, é a circunstância de tempo em que uma coisa aconteceu primeiro, outra coisa ia acontecer na sequência. Então, nós temos aqui a ideia de tempo. No terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? Seria o uau dela, né? O uau, agora traduz. Então, esse uau aqui é uma expressão de uma linguagem informal, algo que não é uma linguagem padrão, ok? Ela estava usando a linguagem com o namorado dela. Era algo mais informal, uma conversa em que os dois estavam à vontade. No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem e justifique? Bom, ele usou aqui a linguagem formal. Ele fez uso de palavras formais próprias da linguagem padrão, da linguagem culta. Por exemplo, quando ele diz vagando, ele diz inefável, caravanas, né? E ele também empregou uma figura de linguagem, que é a metáfora. Quando ele pega um termo e dá outro sentido. Ele disse que o amor dele é uma caravana de rosas. O amor é uma caravana de rosas? Na verdade, ele estava comparando sem usar o elemento, ok? Imagine só que a título de compreensão para vocês, imagine um deserto, um lugar muito
quente, arenoso. Agora imagine uma caravana, que é geralmente uma embarcação grande, uma caravana de rosas, no meio de um deserto. Então, com certeza, era algo muito bonito de se ver, né? Então, aqui deu pra gente ter uma ideia do que o ratinho quis dizer, mas a sua namorada não entendeu e ele nem sabia traduzir para ela, ok? Então, atividade 2. Nós temos aqui um texto informativo sobre a saúde dos idosos. E aí aqui diz que a população brasileira está envelhecendo. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem captar melhor. Ó. População brasileira está envelhecendo. 13,6% do total da população tem mais de 60 anos de idade. Pessoas com limitação para realizar as atividades diárias totalizam 6,8% dos idosos. Então, 6,8% dos idosos brasileiros têm dificuldades para realizar atividades diárias. De 60 a 64 anos é 2,8%. De 65 a 74 é uma faixa de 4,4%. De 75 anos para cima, 15% dos idosos. E agora um outro dado, que são diagnósticos de catarata em ambas as vistas. Olha só, 28,7% dos idosos têm catarata. Em sua maioria são mulheres, né, do sexo feminino, 31,9%. 40,5% nunca fizeram uma cirurgia de catarata porque eles têm medo de uma complicação ou de outra doença nas suas vistas. Ainda falando sobre a saúde deles, vacinaram contra a gripe no Brasil nos últimos 12 meses 73,1% dos idosos. Então, só aqui nós já temos um dado alarmante, né? Mais de 25% dos idosos não se vacinaram. E aí nós temos, então, um quantitativo pelas regiões do Brasil, sendo que a maioria que se vacinou são idosos do Sul, em segundo lugar o Centro-Oeste, depois nós temos o Sudeste, o Norte e, por último, o Nordeste. O Nordeste, então, é a região brasileira onde menos idosos se vacinaram. 25,5% não tomaram a vacina porque raramente ficam gripados. Sem contar o medo da agulha que eles têm, né, meninas? Eles isso não contam. Então, vamos lá. Sobre qual assunto trata esse texto? Bom, nós vemos logo aqui em cima que esse aqui é um cartaz informativo feito pelo IBGE. E qual é o assunto? A saúde dos idosos. Quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Bom, nós temos aqui desenhos de um casalzinho de idosos, olha, também um idoso aqui é um velhinho com dificuldade para se locomover. Isso daqui, meninos, são desenhos gráficos, né? E nós temos também um gráfico aqui, olha, um gráfico em forma de pizza, de 28,7% dos idosos que têm cataratas, ok? Quais tipos de gráficos foram utilizados nesse texto? Nós temos esse gráfico aqui em formato de círculo, que nós comentamos agora, que são os gráficos tipo pizza, e nós temos também os que são nas barras horizontais, logo aqui, ó, nas regiões do Brasil, também na faixa etária dos idosos, ok? Pergunta 4. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? Bom, o infográfico é quando você tem a junção das palavras, que é a informação e o gráfico, seja ele por meio de imagem ou de desenhos. Já o infográfico é um desenho que, com o auxílio de um texto, ele explica ou informa um assunto que não seria compreendido só com um texto. Se nós começássemos a escrever aqui que todas essas regiões do Brasil possuem essa quantidade aqui de idosos que se vacinaram, seria um texto um pouco confuso,
Quando você pega essa informação e deslancha ela em gráfico, fica mais fácil de se ver, de se compreender essa matéria visualmente. Qual é o gênero desse texto e quais características você apontaria para justificar a sua resposta? Esse aqui é um gênero textual chamado infográfico. Por quê? Porque ele possui informações através de palavras e de desenhos gráficos, ok? Isso tudo é usado para auxiliar a nossa compreensão. Bom, encerramos aqui agora mais uma semana de atividades. Nós nos encontraremos na próxima semana para corrigirmos a semana 3 do nosso PET volume 5. Não deixe de enviar as suas atividades, não fique com dúvida. Eu estou à disposição de vocês no grupo da nossa sala de WhatsApp, no privado, caso vocês queiram chamar, e também no chat do Conexão Escola, tudo bem? A todos vocês que têm acompanhado a correção, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.